Olá, professor, olá, professora. É um prazer receber vocês aqui nesse bate-papo, nesse diálogo chamado Parlatório Edu, que é o diálogo que a gente estabelece com as escolas adotantes ou não adotantes, parceiras ou não parceiras aqui da nossa área de editoras, da Somos, que a gente chama de PAR. Então sejam bem-vindos aqui a esse diálogo que hoje, com muito prazer, recebemos aqui o professor William Cereja, a professora Carolina Viana, e a nossa conversa vai ser sobre o livro Português e Linguagens dos anos finais do ensino fundamental, e acho que com uma proposta, uma novidade super interessante, que é a reformulação dessa coleção, já bastante esperada por vocês, professores adotantes, e que a gente quer mostrar para vocês, professores não adotantes. Professores, coordenadores, diretores pedagógicos, claro, toda a equipe pedagógica das escolas e especialmente, os especialistas de língua portuguesa. Então a gente vai fazer um momento aqui de exposição do professor William, de exposição da professora Carolina. Fiquem à vontade para colocarem no chat as perguntas, os apontamentos, as solicitações. O nosso time vai, ao longo do nosso bate-papo ou ao final aqui do nosso bate-papo, respondendo essas perguntas, ou deixem aí o nome da escola de vocês, enfim, e a gente faz esse contato posteriormente, tá? Essa nossa conversa também vai ficar gravada para vocês poderem acessar e até replicar, para os demais parceiros aí de dentro da escola, lá no nosso canal do YouTube, tá? A gente deixa também aqui no chat o link para vocês acessarem depois essa gravação. Então vamos lá! Professor William, professora Carolina, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo com os professores. É um prazer receber vocês aqui. E a gente tem uma novidade super importante, significativa para as nossas escolas, que é a reformulação do Português e Linguagens dos anos finais, uma coleção já bastante reconhecida, renomada no mercado. Então acho que a gente tem aí uma boa oportunidade para entender do que se trata, essa reformulação, que é a pergunta que a gente mais escuta, tá? O que reformulou? Então eu faço essa pergunta para vocês, tá? O que reformulou? O que a gente vai encontrar de novidade na coleção? Sejam bem-vindos. Olá, professores. Então, como vocês já sabem, nós estamos trazendo essa novidade que é muito importante para nós. Eu sou o William Cereja e aqui ao meu lado está a Carolina Viana, minha coautora já há 2 edições nesta coleção, e temos trabalhado em vários outros títulos juntos também. E gostaríamos de iniciar uma breve apresentação, porque são muitas coisas a comentar, dos pontos mais importantes dessa reformulação. Eu vou fazer uso de alguns slides e vou pontuar aqueles aspectos fundamentais. Vamos dar início, então. Então, primeiramente, aqui nós temos as novas capas desta edição. Importante dizer que esta é a 10ª edição. É com muito orgulho que a gente chega à 10ª edição desta coleção, que foi lançada, como alguns devem se lembrar, em 1998, para uso em 99. Portanto, é uma coleção que tem um pouco mais de 20 anos no mercado e que durante todo esse tempo foi capaz de atender às demandas, tanto dos documentos oficiais quanto as demandas das próprias escolas, se atualizando, se reconstruindo, enfim, se reinventando. Nós buscamos, nesta nova edição, uma capa um pouco diferente das demais. Primeiro destacamos as letras iniciais da coleção, Português e Linguagens, o P e o L, uma vez que a obra é muito conhecida assim também, como PL, Português e Linguagens. Mantivemos a ideia das linguagens, que é uma marca da coleção desde a sua primeira edição, só que desta vez um pouco mais clean, um pouco mais enxuta, e com cores bastante vivas, bastante convidativas. Gostaria de lembrar a vocês que já conhecem a obra, ou mesmo aos que não conhecem a obra, as edições antigas. Então, ali em verde está, do canto esquerdo, está a nossa primeira edição, de 98 para 99, e depois algumas outras capas, até esta capa em vermelho, que foi a da última edição. Não estão todas aí, mas alguns momentos importantes dessa bonita história desta coleção. É uma obra que já tem tradição, pode-se dizer assim. Olha que 20 anos de um livro didático no mercado
é de fato uma tradição e, como disse, é uma obra que se inovou, se reinventou durante todo esse tempo, por isso ela continua no mercado muito forte, trazendo novidades importantes. Primeiro, destacar alguns aspectos, né, que marcam esta obra. Primeiro que é uma obra, desde o seu lançamento, que foi e ainda é a obra mais adotada de todo o país em língua portuguesa. Isso nos dois mercados, tanto da rede particular quanto da rede pública, é uma obra muito bem aceita, que conversa com o aluno, conversa com o professor, conversa com a realidade dos dias de hoje. E é uma obra que marca muito pelo trabalho com leitura. Essa é uma das marcas da coleção. Nós sempre primamos por uma seleção textual bastante cuidadosa, bastante rigorosa, com autores representativos da nossa literatura brasileira, também da literatura universal. Quando trabalhamos com textos, com artigos de opinião, com jornais, entrevistas, também primamos pelos melhores órgãos de imprensa, com pessoas que estão trazendo ideias novas para o debate no cenário nacional. Então, a seleção textual sempre foi uma marca desta coleção. Além disso, ela já desde edições anteriores vem fazendo um trabalho muito forte com textos não verbais e textos multissemióticos. Nós temos uma seção, né, que é a leitura de imagem, que já há muito tempo faz parte da coleção. Nós temos investido bastante nessa seção, modificando o texto, trazendo muitas coisas novas. E temos também trabalhado, já desde a edição anterior, com gráficos, infográficos, tabelas, que exigem outras habilidades diferentes de leitura, né? Os temas sempre estão sendo atualizados, mesmo quando são temas mais gerais, né? Por exemplo, o jovem, o adolescente, o mundo contemporâneo. Então, mesmo quando alguns temas desse tipo são mantidos, e alguns deles foram, há outros temas mais gerais que são novos, esses temas sempre trazem textos novos, novos enfoques, novas discussões, novas perspectivas dos dias de hoje, né? Então, também essa seleção de temas é muito cuidadosa e está muito relacionada com o universo do jovem e a cultura juvenil. Outro aspecto muito importante, para os que conhecem a obra, isso não é novidade, né? É uma obra que fez uma forte inovação na área de gramática, procurando trabalhar a gramática pela perspectiva enunciativa, pela perspectiva discursiva. Então essa perspectiva se mantém e ela se aprofunda conforme nós vamos comentar neste encontro de hoje. Também é uma obra reconhecida pelo trabalho com gêneros textuais. Eu não sei os que já trabalham com a obra há algum tempo, essa obra foi a primeira obra a trabalhar com gêneros do discurso. Ainda naquele momento, dos PCN, quando o documento falava a respeito dos gêneros, pouca gente tinha contato com essa teoria e esta coleção, por uma série de razões, acabou sendo a primeira obra a trazer um trabalho sistematizado com gêneros do discurso. Só que nesta edição a gente aprofunda o trabalho com gêneros digitais. Nós vamos aprofundar um pouquinho essa conversa também hoje. E já há várias edições, nós temos cada vez mais dado uma atenção especial para um trabalho com oralidade. Nós vamos também hoje passar por aqui. Bom, então, assim, de modo geral, a proposta geral da obra é de uma obra que se organiza em unidades temáticas. Nós temos 4 unidades por volume e cada unidade apresenta 3 capítulos completos, com todas as seções. Além disso, nós temos também uma abertura, que inclui uma leitura de imagem, vamos chamar assim, uma leitura de texto não verbal ou multimodal, e temos também, fechando cada uma das unidades, um intervalo. O intervalo faz parte do projeto da obra, é algo bastante importante. É um momento, como o nome sugere, né, em que se faz um intervalo das atividades mais gerais da obra, para que tudo aquilo que foi feito ao longo daquela unidade resulte na realização, na execução de um projeto. Então, todo o trabalho de produção textual
que por sua vez tem relação com a parte de leitura, que tem relação com a parte de gramática, de oralidade. Tudo aquilo resulta num grande projeto, que pode ser um jornal impresso, um jornal televisivo, que pode ser uma apresentação, por exemplo, de um sarau poético, que pode ser a publicação de um livro de poemas, que pode ser a produção de poemas, de videopoemas de toda a classe. Nós vamos comentar um pouco mais a respeito disso, mas só contextualizando. Então, o intervalo faz o fechamento da unidade como um momento especial em que a gente se concentra, dando sentido a tudo que foi feito durante aquele período, especialmente na área de produção de texto. Bom, entrando um pouco nos detalhes, então, desta nova edição, nós temos um trabalho sistematizado, bastante consistente, bastante forte, desde a primeira edição, com a leitura de imagens. Nós modificamos quase 100% dessas imagens, então o trabalho está muito renovado, com pinturas de época, com cartoons, com ilustrações. Nós temos intervenções urbanas, quer dizer, imagens de intervenção urbana, né, de grandes painéis, de grandes murais, de autores muito importantes, representativos do nosso tempo, e isso é bastante cativante, bastante interessante. Veja aqui alguns exemplos. Então, a leitura de um cartoon, a leitura de uma ilustração que tem a ver com a questão das redes sociais, uma pintura clássica, quando nós trabalhamos com o tema do macabro, dos contos de terror. Nós temos ali uma instalação que foi feita na sede da ONU, né? Então é uma montagem que foi feita por um artista, sugerindo uma integração universal, uma integração com o meio ambiente. Nós temos aqui um belíssimo painel do Cobra, falando da integração entre os 5 continentes, e temos aqui também uma ilustração para lidar com o tema da internet no 9º ano, a questão do Narciso, do ver a si mesmo nas redes sociais, quer dizer, qual é a imagem que eu estou criando de mim mesmo. Isso são apenas alguns exemplos daquilo que nós fizemos dentro dessa área. Ainda poderíamos falar da leitura de filmes, né, que a gente tem em cada ano uma proposta de uma leitura de filme relacionado com o tema da unidade. Todos os filmes foram modificados, todos os filmes estão atualizados. Bem, nós temos muitos textos de abertura de capítulo que são completamente novos. Esses textos de abertura, eles são muito importantes porque eles acabam alimentando a parte de leitura, a parte de oralidade, a parte de gramática, dá subsídios para a produção textual. Então, assim, alguns exemplos, né, de coisas bastante importantes, relevantes para a obra. Nós temos, desde o 6º ano já, Antônio Prata, fazendo uma paródia dos Contos Maravilhosos. Nós temos o Diário de Miriam, que é uma obra muito importante e atual, que trata da guerra da Síria pela perspectiva de uma criança. Nós temos essa autora maravilhosa, contemporânea, que é Djamila Ribeiro, com um dos textos da obra dela, Cartas à Minha Avó, em que ela vai discutir a questão do preconceito. No 7º ano, nós temos novidades importantes, como, por exemplo, esse conto incrível, que é O Homem de Areia, é um clássico da literatura universal, do Hoffmann. Nós temos um grande poeta negro, né, que é mais antigo e que merece mais destaque, que é o Solano Trindade, esse belo poema que é Tem Gente com Fome. Nós temos o Jogral, do Zé Bezerra. Nós temos uma belíssima crônica do Carlos Castelo discutindo a questão das redes sociais. No 8º ano, a gente aproveita aquele problema que houve na premiação do Oscar, né, de um ator fazer uma piada de mau gosto com a esposa de um outro ator que foi receber o prêmio e por isso recebeu um tapa na cara, né? Então a gente discute essa questão dos limites do humor. É um trabalho que nós já tínhamos em outra edição, mas que está completamente modificado, com novos textos, com novos fatos, novas perspectivas, e é um tema super importante, a questão do respeito ao outro, da alteridade, né, e dos limites desse humor. Nós temos também, por exemplo, um belo poema, que é um poema da Conceição Evaristo, ganhadora do Prêmio Jabuti, que é o poema Vozes Mulheres, que discute a questão da ancestralidade negra. Isso é somente para dar algumas ideias. Como temos também
crônica de Gregório do Vivier, no 9º ano, temos reportagens, textos novos discutindo a questão das redes sociais, da internet, das bolhas, das fake news, enfim, uma diversidade muito grande de textos da atualidade e de temas da atualidade também. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então aqui está o poema do Solano Trindade, o Trem da Fome, nós temos o conto do Hoffmann, nós temos discussão e reportagens sobre bolhas e algaritmos, temos a Conceição Evaristo discutindo no seu poema as questões da negritude, da ancestralidade, e temos também crônicas sobre o mundo virtual de Carlos Castelo. É claro que isso são apenas algumas novidades, nós temos outros autores que sempre fizeram parte desta obra. É o caso de um Drummond, de um Vinícius de Moraes, de uma Clarice Lispector, de um Rubem Alves, José Paulo Paes, Mia Couto, Kafka, Poe, Drauzio Varela, Suzana Herculano discutindo questões de neurociência, o jornalista Marcelo Coelho e assim por diante. Eu vou passar agora então para a Carolina, que vai dar sequência ao trabalho, e eu volto no final para a gente pegar mais algumas questões, em especial a questão do digital. Olá, é um prazer para a gente estar aqui e poder compartilhar com vocês todo esse trabalho que a gente veio fazendo de reformulação da nossa coleção Português Linguagens. Bom, então, nessa pegada que o William já veio falando sobre os novos textos que a gente inseriu, ele comentou sobre as novas imagens de abertura, nas leituras que a gente faz sempre nas aberturas de unidade, é importante pontuar que a gente tem novos textos, não só nas leituras de imagem, nas aberturas dos capítulos, mas também novos textos ao longo do capítulo inteiro. Então, a gente fez uma renovação de textos também na parte de produção, também na parte de análise linguística, na parte de gramática. E sobre temas variados, que os professores que adotam já conhecem, né? E os professores que não adotam podem conhecer, que são temas sempre relacionados às vivências dos jovens, ao universo do jovem, às práticas sociais de que eles já participam também quando estão fora da escola. Então, a gente vai trabalhar com os direitos do consumidor, direitos da criança e do adolescente, questões sobre bullying, o impacto positivo e negativo das redes sociais na vida dos jovens e dos adolescentes. Como o William já disse, fake news, preconceito também, que era um assunto que já era abordado e a gente continua tocando. O meio ambiente, que aparece sob várias perspectivas, essa discussão, mas especificamente também temos o aquecimento global, o consumismo, as migrações. Então, entre outros temas que vão sempre aparecendo, seja na parte de leitura, na parte também de gramática e sendo retomados na parte de produção textual. Essa ideia do tema, ela contribui também, importante a gente ressaltar, para que o jovem vá formando um repertório, para quando ele chegue na hora da produção, ele tenha mais ideias, ele tenha mais fundamento para tomar por base na hora de fazer os seus próprios textos e de dizer o que ele tem para dizer, colocar a sua opinião de uma forma bem fundamentada, com base em informações que ele já veio trabalhando e já veio adquirindo ao longo das sessões que já foram trabalhadas no capítulo, na hora que chega de fato na sua produção. Seguindo, então, aqui a gente trouxe alguns exemplos para vocês já irem se familiarizando com a carinha dessa edição nova. Então, por exemplo, na seção Conceituando, a gente tem um texto novo, aqui é um texto na parte de produção do resumo, então é um texto de base que eles vão analisar para entender o funcionamento desse gênero. Também trabalhamos com textos novos. Na seção Semântica e Discurso, que é uma seção da parte de gramática, de análise linguística, nós também fizemos renovações nos estudos. Na parte do De Olho no Gráfico, também gráficos novos com informações atualizadas. Aqui mais um exemplo do De Olho no Gráfico, um gráfico já que traz também relações com a pandemia que os jovens viveram, né, nesse momento já, então relacionando também com as vivências deles nesses últimos tempos. Aqui mais um exemplo de uma renovação de texto num box. Então, essa atualização, ela se pauta também por essa renovação, né, dos textos ao longo de todo o livro, especialmente os textos jornalísticos que são datados, né? Textos que trazem dados e que trazem pesquisas e estatísticas. A gente tenta sempre fazer essa atualização para que eles fiquem correspondentes ao tempo que os alunos estão vivendo enquanto estão estudando e analisando aquele assunto.
O trabalho com oralidade também, que já foi mencionado pelo William, a gente destaca aqui as sessões específicas em que a gente faz isso. Então, tem 2 sessões que criam oportunidades propositalmente para o desenvolvimento da oralidade dos alunos, e são elas a sessão Trocando Ideias, que vem logo depois do trabalho com a leitura e com a interpretação do texto. Então, os alunos leram um texto, estudaram aquele texto, responderam as questões de interpretação e depois eles vão trocar ideias sobre aquele assunto. Em geral, a gente vai tentar sempre relacionar o assunto o tema do texto que eles acabaram de ler e interpretar com as vivências deles, né? Em que medida esse tema, esse assunto faz parte também da nossa vida, o que a gente pensa sobre aquele assunto. E aí aqui nesse momento de troca de ideias, é um debate, é uma conversa menos estruturada, né? Em que a gente vai simplesmente relacionar fatos com a nossa vida, trazer um ponto de vista, trocar ideias com os colegas e com o professor. Já a sessão de olho na oralidade, a gente tem já trabalhos mais sistematizados, então gêneros mais especificamente orais, né? Então a gente vai ter uma leitura expressiva de um texto, a gente pode ter aqui uma roda de discussão, então ela é uma proposta mais sistematizada de trabalho com oralidade que vai além de você pensar sobre um assunto, sobre um tema e dar a sua ideia, o seu ponto de vista sobre ele. Então aqui esses exemplos de leitura expressiva do texto, roda de discussão, aí aqui a gente tem também um outro momento de leitura expressiva do conto de terror, lembrando sempre que esses momentos do De Olho na Oralidade, eles também se relacionam, em certa medida, com o projeto, com o intervalo que vai ser desenvolvido depois. Então, essa leitura expressiva, essa roda de discussão, esse debate que os alunos fazem, ou a preparação para um seminário, eles podem sempre estar relacionados com o intervalo, né? Então, os alunos vão apresentar certamente essa leitura expressiva no momento do intervalo, da prática social, que vai trazer à tona todo esse trabalho já realizado ao longo dos capítulos. Bom, seguindo em frente, a gente volta para falar agora da parte específica de gramática, de análise linguística. Então, a gente tem aqui ainda um maior aprofundamento da relação entre os eixos, que já vinha da última edição. Os professores que usam o livro já conhecem, sabem que a gente fez um esforço para dialogar as partes entre elas, né? Então, a gramática retoma o trabalho já feito na leitura e a produção de texto, por sua vez, também tem esse diálogo, seja com a leitura, seja com os conteúdos que já foram trabalhados em gramática. E o que a gente fez nessa edição nova foi aumentar ainda mais essa relação entre esses eixos, né, de leitura, de oralidade, de análise linguística e de produção textual. A sessão Construindo o Conceito, que é a nossa sessão de entrada na parte de gramática, ela vai então agora nessa edição nova partir sempre do texto de abertura ou de algum outro texto que está diretamente relacionado a ele. Então a gente aproveita essa leitura que já foi feita na parte de interpretação, já aproveita esse estudo desse texto e vai selecionar ali nesse texto algum trecho, algum ponto em que o conteúdo gramatical constrói um sentido especial, é explorado de alguma maneira mais específica para a gente aproveitar isso, então, para ter essa entrada no conteúdo gramatical que vai ser trabalhado. E a partir daí, a partir dessa primeira entrada que é feita na sessão Construindo o Conceito, como vocês podem ver aqui, né, a gente vai sempre, né, releia os seguintes versos do poema, releia 2 trechos do texto que você estudou, releia o trecho inicial do texto que você estudou na abertura. Então, a gente sempre vai construir o conceito retomando o texto que eles já estudaram na parte de leitura. E aí, depois, claro, nas outras sessões, a gente vai expandindo esse estudo, aprofundando esse estudo com novos textos, com novos gêneros, analisando também outras situações em que aquele conteúdo gramatical é explorado. Mas aqui, o ponto de partida vai ser sempre vai estar sempre em relação com o trabalho já realizado na parte de leitura. A gente mantém, claro, os capítulos de análise linguística. Então, os professores que já usam o livro sabem que a cada 2 unidades a gente tem um capítulo específico denominado análise linguística, que vai trabalhar com um tema que é mais relacionado mesmo aos estudos linguísticos, a temas que não são tópicos clássicos da gramática, mas que vieram muito à tona em função principalmente da Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente vai trabalhar temas como diferença entre fato e opinião, intertextualidade, variação linguística, esses temas maiores
dos estudos da linguagem, vindos também por influência da ciência linguística, a gente traz nesses capítulos, retomando os conteúdos gramaticais também que foram estudados ali naquelas 2 unidades. Então, no capítulo 3 da unidade 2 e o capítulo 3 da unidade 4, a parte de gramática é sempre a análise linguística, que retoma e amplia os conteúdos gramaticais clássicos, olhando para um ponto, para um recurso linguístico que é explorado nos textos e que a gente entende que os alunos compreenderem melhor e refletirem sobre aquilo vai contribuir também, certamente, para quando eles forem produzir os seus próprios textos, para eles pensarem melhor sobre esses usos, esses recursos, essas estratégias de trabalho com a linguagem que vão aprimorar também os seus próprios textos e as suas leituras de textos de outras pessoas. A gente mantém, então, os capítulos de análise linguística. Chegando então na nossa parte de produção de texto, a gente aprofundou as propostas de trabalho com o digital, isso também em função muito da BNCC. É preciso lembrar que a gente já está na 2ª edição de acordo com a BNCC, né, como o William disse. Então, vocês com certeza e nós também, a edição atual que vocês têm em mãos, ela saiu junto praticamente com a BNCC em 2018. Né? E agora nós, e certamente vocês também, já temos uma leitura bastante aprofundada da BNCC e muito mais madura. Então, o que a gente fez nessa edição foi realmente aprofundar esses diálogos com a BNCC, com as habilidades, e isso se mostra aqui também na produção de textos. Então, essa exploração maior das propostas com o digital, ela vem também muito em função disso e em função desse diálogo que a gente sempre quer fazer com o universo dos alunos. A gente sabe que cada vez eles estão mais ligados com o digital, com as práticas da internet, das redes sociais. Então, a gente traz isso para o livro também para aproximar o ensino, o aprendizado, o trabalho da escola do que eles já vivenciam também no seu cotidiano, né? Dos textos que eles já produzem e consomem no seu dia a dia. Então, comentário de internet, videoconto, videopoema, podcast de contos de terror e mistério, noticioso, entrevista para TV, reportagem televisiva, a resenha crítica para a internet, fotoreportagem, são alguns desses gêneros que a gente vai explorar na parte de produção também. E o trabalho de retomada e aprofundamento com determinados gêneros em mais de um ano, né? Isso, se a gente olha para a BNCC, as habilidades, a gente sabe que são assim, né? Elas vão retomando as habilidades específicas de cada ano. O mesmo gênero, ele aparece no 6º, depois ele volta no 8º. Então, a gente foi fazendo também esse trabalho de retomada e aprofundamento de gêneros que já foram estudados. Então, aqui temos alguns exemplos, né? A resenha crítica, que vai aparecer no 6º e no 8º, o poema no 7º, no 8º, no 9º. Isso, claro, sempre dentro do projeto da unidade, né? Do intervalo da proposta que está sendo feita ali. A exposição oral e o seminário, que vem no 7º e no 8º, o artigo de opinião no 8º e no 9º, e assim por diante, sempre dando conta aí das habilidades previstas pela BNCC. Uma novidade dessa edição na parte de produção de texto é que em cada capítulo, aquela questão final, né, a gente sempre teve essa questão final que faz um apanhado geral das características do gênero. E aqui a gente agora trouxe esses quadros mesmo. A gente transformou aquela questão que era mais aberta, de fato, num quadro para os alunos reproduzirem nos seus cadernos e montarem esse quadro com as características básicas do gênero, porque isso vai dar uma visão para que eles possam entender aquele funcionamento, né? Para quem escreve, para quem, geralmente com quais objetivos. A gente sabe que isso não é suficiente para que eles aprendam o gênero, mas essa sistematização associada ao trabalho do intervalo, à proposta da prática social, ela ajuda muito os alunos a entenderem esse funcionamento, né? Quem escreve, para quem, em qual contexto, e aí isso também, é claro, vai determinar as escolhas que eu faço para produzir o meu texto. Então, esse quadro aqui, a gente trouxe 3 exemplos aí, a gente chamou de construção e recursos expressivos, e que a gente vai focalizar esses aspectos que são recorrentes, né, na produção de todo e qualquer gênero, né? Quem escreve, para quem, como a linguagem, essas características básicas, né, como chamamos. Nas orientações da produção textual, especificamente, a gente também tem uma novidade, que é o subtópico escrita. Então, para os professores que já conhecem o livro, sabem que a gente tem 2 subseções na parte do agora é sua vez, né, quando os alunos vão, de fato, produzir os seus textos, que era a seção planejamento do texto e a seção revisão e reescrita. Agora a gente inseriu uma terceira subseção que está entre essas 2, que é a seção da escrita. Então, a gente dividiu os 3 momentos, né, o momento do planejamento, o momento da escrita e o momento posterior, final, da revisão e da reescrita. Então, a gente
tudo com o intuito de deixar o passo a passo mais dado para os alunos. Isso facilita a produção, isso facilita a correção do professor, né? Os critérios que a gente vai avaliar na hora de corrigir o texto desse aluno. Eles podem sair muito desse passo a passo que é dado aqui nessas subseções. As etapas de produção dos gêneros digitais, né, a gente falou deles aqui, então a gente queria também mostrar um exemplo da produção dos gêneros digitais também. Então essas etapas do passo a passo de produção, nos gêneros digitais, eles ainda são novos na escola, né? Eles estão aí no dia a dia dos alunos, os alunos consomem muito e muitos já produzem também textos digitais. E aqui, então, como que a gente faz essa sistematização na escola? A gente trouxe um exemplo dos videocontos. Então, aqui a gente fez um roteiro de análise dos videocontos, que vai ajudar no momento em que eles estão vendo os videocontos e analisando os videocontos sugeridos. E no Agora é Sua Vez, a gente tem, em primeiro lugar, o planejamento do roteiro do videoconto, depois a edição do videoconto e, por fim, a revisão do vídeo. Então, a gente vai fazendo esse passo a passo na análise, na produção, depois na revisão, não só na produção do vídeo, mas também na produção do roteiro, que é um passo anterior, um momento que precisa ser feito antes, não é só ligar a câmera e sair falando, né? Então a gente vai fazendo todo esse passo a passo para os alunos compreenderem todo esse processo mesmo de produção de um gênero digital. Bom, nós temos também novas questões na sessão Passando a Limpo. Para os professores que ainda não conhecem, a sessão Passando a Limpo é uma sessão que a gente tem ao final da unidade. Então, temos essas 4 unidades que o William já mencionou em cada volume. E ao final de cada unidade, nós temos questões que tomam por base as habilidades da BNCC, essa linha do PISA, mais de leitura mesmo, então textos de gêneros variados, em que a gente vai trabalhar com a interpretação, não deixa de ser também uma preparação para as questões do Enem, com as quais eles vão lidar no ensino médio. E a gente trouxe alguns exemplos aqui de questões que foram renovadas, então textos atualizados, novos gêneros, novos trabalhos de leitura, também com textos multimodais, né? Então com gráficos, com tabelas, crônica, aí aqui um infográfico. E aí são só uma pequena amostra de algumas renovações que foram feitas na sessão Passando a Limpo. Bom, como eu disse, né, a BNCC, a gente aprofundou nessa edição tópicos que a gente já tinha trabalhado na edição atual. Então, agora com essa nova leitura da versão final da BNCC, depois de alguns anos, a gente conseguiu aprofundar ainda mais um trabalho que a gente já propunha na edição atual. E a gente tem também comentários para o professor que mostram, foi feito até para os professores adotantes sabem, né? Que a gente tem um arquivo atualmente paralelo que associa as habilidades que são trabalhadas em cada capítulo. Agora isso já está no livro do professor inserido com comentários. Cada habilidade que é trabalhada em cada sessão, então esse diálogo ele já está bem dado aqui já na própria seção do livro em que as habilidades são chamadas e são desenvolvidas. Tem os comentários aí de exemplo. E por fim, eu queria chamar a atenção para o manual do professor e para as orientações também ao longo do livro, que estão mais constantes, mais direcionadas. A gente se debruçou mesmo sobre esse manual do professor, a gente colocou ilustrações, tirinhas, memes relacionados com o fazer do professor e com essa ideia de como trabalhar com língua, com análise da língua, da linguagem em sala de aula. E trouxemos orientações ao longo das páginas, né? Então, os professores, eles têm mais... Nós estamos conversando mais com os professores ao longo das atividades, das sessões, dando mais sugestões, fazendo essa troca mais diretamente. Os professores que já usam vão perceber que esse diálogo tá mais constante agora. Eu vou voltar a palavra para o William, para ele falar então agora sobre os recursos digitais dessa nova edição. E a respeito desse comentário que a Carol fez no slide anterior, né, sobre essas dicas, sugestões, orientações, elas são muito interessantes porque, às vezes, por exemplo, é para o professor. Professor, se você tiver interesse de conhecer mais a respeito deste assunto, leia este artigo, leia este arquivo. Em grande parte são coisas que estão na internet, coisas de fácil acesso. Às vezes é um livro, mas em grande parte são coisas muito acessíveis. E há dicas também de sites, de textos
para serem trabalhados com os alunos. Às vezes é um site que você pode navegar, não é nada obrigatório, não está formalmente colocado na obra, mas se você quiser achar que é o caso, inclusive trabalhando com livro digital, você dá um clique ali e abre na hora um site, navega com os alunos, volta, você pode acessar museus, você pode acessar um outro texto, um artigo de opinião, por exemplo, desenvolver melhor um conceito, enfim, são possibilidades que estão colocadas apenas para o professor e cujo uso fica a seu critério. A gente acredita que ficou muito melhor dessa maneira, ficou mais enriquecida a obra no trabalho ali do dia a dia mesmo, né? Então, dando sequência, eu queria falar um pouco a respeito dos recursos digitais. Então, como vocês sabem, a obra, além de impressa, tem também a sua versão digital, mas a novidade desta nova edição é que esta obra está situada na plataforma MOB. Para quem já conhecia a antiga edição, nós tínhamos o Plural e a MOB é uma plataforma irmã do Plural e que apresenta mais recursos e muito maior interatividade. Os objetos educacionais que já estavam no Plural foram refeitos, vamos dizer, ou foram atualizados para uma nova tecnologia, justamente a fim de garantir uma definição melhor, uma qualidade visual melhor, sonora também e também maior interatividade. Podem ser entrevistas, podem ser vídeos, podem ser jogos. Nós temos vídeos especialmente feitos para a coleção de gêneros orais, eles estarão lá também. E eu gostaria de mostrar para vocês de uma forma mais clara e concreta dois exemplos, né? Então, o primeiro, aqui nós temos do lado esquerdo uma página do livro impresso. É a seção Fique Ligado, Pesquise, logo no início de cada unidade. Você vê naquela coluna vermelha alguns ícones e cada ícone daquele está indicando que ali existem sugestões de filmes, de livros, de sites, de músicas, eventualmente de visitas em museus, alguma coisa desse tipo. Do lado direito, a gente tem a mesma página, só que reorganizada para uma linguagem digital, não é? É o Fique Ligado Pesquise no MOB. Então você veja que nós temos ali também livros, filmes, sites, no caso, podcasts. Trata-se de uma abertura do volume de 6º ano, que vai tratar do conto maravilhoso, do mundo maravilhoso dessa literatura. Então você veja a diferença. Então uma coisa é você ler aquelas sugestões, outra coisa é você estar em ambiente digital e poder interagir com esse ambiente. Por exemplo, se eu clicar ali a primeira coluna do Leia, é isso que vai abrir. Nós vamos ter ali um conjunto de indicações, vamos ter uma obra. Da mesma forma, se eu clico filmes, eu já tenho aqui no Assista ao Trailer do Fique Ligado, eu posso ver o filme ou o trailer desse filme com os alunos. Da mesma forma, se eu clicar as sugestões de internet, de site, eu vou abrir um link, aí posso abrir uma página. Aqui uma sugestão do podcast, eu posso ouvir o podcast, é só clicar que eu vou ter o podcast e ouvir com os alunos. Então, a interatividade é muito mais interessante, a apresentação dessa sessão também ela é dinâmica, ela é viva, ela é gostosa de trabalhar com ela. E ainda mais um exemplo, aqui nós temos justamente uma página de abertura do capítulo sobre Conto Maravilhoso, capítulo 1, dessa mesma unidade, e veja a diferença entre você apresentar a página, ler com os alunos o texto de abertura e você poder fazer isto aqui, olha.
Bem, então, como vocês veem, é muito mais interessante você trabalhar o mesmo texto, o mesmo conteúdo dentro de um ambiente desse tipo. Um ambiente interativo, animado, com música, com movimento. Claro que isso é apenas um exemplo muito simples dos recursos. Existem muitos outros. A gente está trabalhando com isso no momento. Nós já concluímos a revisão da obra, a reformulação. Estamos trabalhando agora nesses objetos digitais e também nesse ambiente digital. É uma coisa bastante trabalhosa, já temos muita coisa pronta e em breve estaremos com todo esse material concluído para uso já no próximo ano. Então, é basicamente isso, professores, que nós queríamos conversar com você. Nós nos colocamos à disposição para futuras dúvidas, enfim, qualquer tipo de pergunta que queiram fazer, nós estamos à disposição e aguardamos que você conheça de fato a obra, analise a obra, converse com o seu consultor, converse com o assessor pedagógico, a fim de observar com mais detalhes esta obra. Estamos muito satisfeitos com o resultado e queremos compartilhar isso com você, não é, Carol? É isso mesmo. E, professores, eu acho que eu quero aproveitar essa oportunidade, né, para replicar também alguns questionamentos, algumas perguntas que os professores sempre trazem para o time de assessoria, para o time comercial. Primeiro que, assim, acho que é uma marca já do Português Linguagem ser uma obra bastante atual e que considera o contexto do jovem, né? Então, sempre na reformulação a gente vê que vocês observam, né? Assim, o que está, de fato, esse jovem está demandando, o que ele está vivenciando. Então, quando a Carolina trouxe, por exemplo, ali a questão da produção dos gêneros digitais, isso fica mais evidente, né? E acho que também é uma marca bastante reconhecida dos professores já adotantes, os temas que vocês escolhem para serem trabalhados, né, na coleção como um todo. E a minha pergunta é essa, assim, quais foram os temas que vocês escolheram para serem mantidos ou para serem inseridos nessa reformulação, considerando, e aí, né, se vocês puderem dar alguns exemplos, considerando esse momento da reformulação? Bem, eu vou começar respondendo e a Carolina pode me complementar. Alguns temas da obra, eles são praticamente eternos. Sim. Né? Então, você discutir, por exemplo, a ideia do mundo maravilhoso, com um pré-adolescente de 6º ano, isso é para sempre, né? Quer dizer, isso sempre vai ser atual. Mas, ao mesmo tempo, você pode envolver essa criança, esse pré-adolescente, com outras questões. Por exemplo, já no livro do 6º ano, a gente discute a questão buscando justamente a ideia da identidade, quer dizer, quem sou eu nesse 6º ano? Né? Eu que deixei os anos iniciais do fundamental, estou indo agora para os anos finais, é aquele momento em que essa criança, já quase adolescente, está em uma transição, está tendo vários professores na escola normalmente, e está também se situando, né? Quer dizer, eu tenho opiniões, eu tenho um corpo que está em transformação, então quem sou eu? Então, dentro dessa perspectiva, nós trouxemos vários textos muito interessantes no 6º ano, diversificados sob um guarda-chuva da identidade, né, do quem sou eu. Mas a gente traz textos inteiramente novos, né? Então, por exemplo, uma de Jamila Ribeiro, quando vai discutir a questão do preconceito, que é um tema batido, mas é por uma perspectiva muito diferente, né, de uma pessoa adulta, de uma socióloga que está discutindo a questão do preconceito, mas pela perspectiva de uma criança. Né? Então, como é que ela sentiu isso quando era uma menina? Como é que ela viveu essa questão? E assim vai. O Diário de Miriam, por exemplo, também é uma obra que nós trabalhamos no 6º ano, e é uma obra que discute a questão da perspectiva do outro, né, de outras crianças que vivem situações muito complicadas, muito precárias, como é o caso da Miriam, que viveu uma guerra na Síria. E como que é isso? Como que é o dia a dia de uma criança? Hoje nós estamos ainda em guerra, né? Outras guerras surgiram e essa realidade continua e talvez, infelizmente, sempre venha a existir. Né? Agora, então o que eu quis dizer é que mesmo quando você tem um tema que é bastante geral, bastante amplo, você tem oportunidade de tratá-lo de uma perspectiva diferente.
No tema da internet, por exemplo, nós já tínhamos esse tema na edição passada, mas nós trouxemos outra visão. Então, antes nós tínhamos discutido a questão das redes sociais. Agora estamos discutindo em que medida os algoritmos interferem na nossa vida. Sim. Né? Ou seja, eu entro na internet e está lá, de repente, uma propaganda de um produto sobre o qual eu pesquisei na internet. Como é que eles sabem? Né? Estão lendo o meu pensamento. Né? Já há quem diga até que o celular nos escuta e informa a eles, porque é impressionante. Você fala de alguma coisa, você recebe uma propaganda depois. Então existe toda uma discussão e uma reflexão em torno de um tema como esse, que não é um tema que vai envelhecer, né? É um tema que veio para ficar, que é essa questão das relações sociais, das relações humanas e até emotivas, amorosas e econômicas que ocorrem em torno do mundo digital, né? Até o ponto da gente descobrir que o produto somos nós, né? Exato. E não aquilo que a gente acha que a gente está ganhando lá, né? Não, eles é que querem os nossos dados e as nossas informações. Então, eu acho que partindo disso que o William falou, é muito essa questão da sensibilidade mesmo, para onde aquele tema, o que daquele tema a gente pode aproveitar para seguir qual rumo, né? Porque os temas realmente eles são muito amplos. Sim. E então a gente consegue fazer direcionamentos distintos e renovar a discussão, mesmo estando num mesmo tema maior, guarda-chuva, porque a gente vai também tendo essa sensibilidade para o que está acontecendo no mundo hoje, né? E quais são as vivências que os jovens estão tendo no cotidiano, no dia a dia deles, né? Quais as práticas que eles já têm, então, seja com a internet, com as redes sociais, com guerras ao redor do mundo, né? A gente tem um texto, acho que a gente pode contar esse caso, que estava na edição anterior, que é de 2018, que foi feita em 2017, que é o do príncipe Próspero, que ele se tranca no castelo com seus súditos por conta de uma pandemia. E a gente teve muita conversa com professores que falaram, nossa, vocês prefiram, o livro está super atual, porque os alunos leem no livro o que eles estão vivendo nesse momento atual. Então, a pandemia é um ponto que não podia ficar completamente de fora, né? É um assunto que a gente espera que envelheça quando esse livro já tiver muitos anos na escola, mas a gente não pode deixar de falar em questões, por exemplo, como a gente viu um gráfico que é analisado ali, dos efeitos da pandemia nos jovens, nos adultos, né? Então, do que foi gerado, né, na vida das pessoas por conta desse movimento. Então, eu acho que a gente está sempre atento para de que forma esses grandes temas se relacionam com as nossas vivências para além do que é a prática escolar, né? Eu acho que os ganhos que a gente pode ter no livro é isso, né? Explorar os conteúdos e o estudo em função, não em função deles mesmos, né? Mas em função de uma postura mais crítica, né? Eu acho que formar um aluno crítico, um leitor crítico, então a gente aproveitar esses temas para fazer essa formação, né, cidadã mesmo, do cidadão crítico, que vai ler de uma forma crítica os textos, que vai conseguir produzir os seus próprios textos imprimindo ali a sua visão, né, sobre o mundo. E acho que é interessante entender também que esses grandes temas, ou esses temas que são eternos, né, como o professor colocou no começo, eles não só permitem, mas fomentam uma postura de um professor muito mais protagonista, né? Assim, uma flexibilidade, um professor que consegue explorar para além do que está nas páginas dos livros, né? Ou seja, para trazer essas atualidades, para fazer essas relações, essas conexões. Isso. Então, acho que é importante, né? Assim, e é também uma marca, né, da coleção e dos professores adotantes esse protagonismo, né? Porque o livro permite, né, trazendo essa flexibilidade. Muito bem, acho que foi muito bacana esse nosso diálogo aqui. Também em nome do professor William, da professora Carolina e de todo o time da Somos Educação, da assessoria, do comercial, a gente agradece, né? E fica aqui como um canal de diálogo e de mediação, né? Então, fiquem à vontade para acessar o nosso time e mandar as questões, né? Fazer os apontamentos. Aqui no chat, o time técnico está de olho também para a gente responder para vocês. E esse material vai ficar gravado, como eu mencionei no início, no nosso canal do YouTube. Espero que a gente tenha outras oportunidades, outros parlatórios, Edu, para a gente dialogar. Obrigada, professora Carolina. Obrigada, professor William. Obrigada. Até a próxima. Até. Até mais. Obrigada. Obrigada.